Vamos seguir com a nossa pauta, então, aqui. A gente vai retomar aqui de novo o assunto, o episódio, o entreveiro entre o senador Eduardo Braga e a ministra da Secretaria de Governo, Flávia Arruda, né? Nós tivemos agora um pronunciamento do senador Eduardo Braga, ele mesmo se pronunciou por meio de redes sociais em relação a este assunto. E ele classificou ali realmente como mal entendido, disse que uma coisa é você ser grosseiro, a outra é você ser firme, né? Enfim, e a gente tem essa repercussão agora para trazer, Rose. Rafael, você tem a resposta inteira, até por uma questão de respeito à versão de todos os lados, é possível que a gente ouça a publicação que fez o senador Eduardo Braga. Você tem aí nesse momento? Eu vou procurar aqui rapidinho, Rose. Estava na ponta da linha aqui, mas acabei perdendo. A gente vai comentando, vai iniciando, que eu vou trazer. Na coluna de política no nosso grupo, que tem eu e você só, eu tenho a impressão que eu botei o print lá. Eu vou procurar aqui, mas vamos já de início tocando o assunto, que eu vou procurar aqui rapidamente. Localizei aqui. Você quer ler ou leio eu? Se você puder mandar para mim, porque eu realmente não tô... achei, pronto, Rose, tá aqui. Certinho, como a Samara falava agora há pouco, programa ao vivo é isso, de vez em quando a gente se enrola. Mas vamos lá. O senador diz o seguinte: é lamentável a exploração que tem sido feita de uma conversa política que tive na última quinta-feira com a ministra Flávia Arruda, da Secretaria de Governo. Uma conversa dura, é verdade, mas uma conversa republicana, em que defendi com firmeza os interesses do Amazonas e dos amazonenses, como é minha obrigação como representante do Estado. Não houve de minha parte, nem poderia haver, qualquer grosseria para com a ministra, pela qual sempre tive o maior respeito. Vale reforçar, inclusive, a importância de uma relação equilibrada, democrática e transparente entre o Executivo e o Legislativo. Lamento se houve algum mal-entendido por parte da ministra Flávia Arruda ou se houve algum excesso de minha parte. Nesse caso, gostaria de deixar claro que em momento algum tive a intenção de ofendê-la. Foi o que disse o senador Eduardo Braga por meio de posts no Twitter, né, rede social. Sim, por obrigação jornalística, nós temos de dar o espaço, tratamos do assunto, temos de dar espaço para o senador Eduardo Braga colocar a versão dele até agora. Ele coloca essa versão no terceiro, segundo dia, foi o final da noite de ontem, no início da noite de ontem, essa resposta do senador Eduardo Braga. A gente já tratou da repercussão política, eleitoral desse assunto nas colunas anteriores, e esse assunto novamente se apresenta como uma obrigação para a gente falar a respeito dele. Do ponto de vista da escolha da imagem política, penso que a assessoria de comunicação deu ao senador uma das piores opções. A resposta não é uma resposta boa, porque ela reforça a imagem do machismo, reforça a imagem de uma agressividade com a ministra Flávia Arruda. E aí eu explico por quê. E é importante que a gente use esse caso também, Rafael, didaticamente, para que todos nós possamos aprender o alcance e a importância do machismo, a importância de entender atitudes machistas e reverter isso, que isso altere, né, políticos, pais, colegas de trabalho, jornalistas, mulheres também compreendam que a gente precisa passar nas relações a um outro patamar. Então, é praxe do machismo que as agressões contra as mulheres, sejam elas físicas, psicológicas, financeiras, emocionais, enfim, todas esses atos de misoginia e de agressão às mulheres, é praxe do machismo fazer com que as mulheres sejam colocadas como culpadas pela agressão que sofreram. Elas responsabilizam as mulheres pelo ato. Isso é uma praxe do machismo. Quando você nega uma atitude machista dizendo que ela que entendeu errado, você está transferindo a responsabilidade deste ato. Isso acaba só apenas confirmando. Então, por isso que eu digo, uma escolha errada na resposta, porque ela confirma essa atitude, ao invés de pedir desculpa, assumir um erro e, inclusive, dizer, olha, eu não sou a favor da violência contra as mulheres, me posiciono assim, dessa maneira e dessa outra maneira. Negar uma atitude machista com estes termos, na verdade, acaba confirmando a atitude machista. Um outro dado importante, que é didático também para o nosso aprendizado, e é um tema que vem sendo cada vez mais tratado em vários ambientes, para além do ambiente acadêmico e do ambiente de pessoas que pautam
as questões feministas e a discussão a respeito do machismo são dois termos americanos, mas são utilizados bastante já aqui para a gente compreender isso, que é o mansplaining e o maninterrupting. O que são esses dois termos? São dois termos que são utilizados para verificar essa atitude machista na fala das mulheres. O maninterrupt é quando uma mulher é interrompida na fala, quando ela está falando e ela é interrompida. Isso acontece muito. E vários estudos já mostram que, inclusive em espaços de poder, as mulheres são muito mais interrompidas que os homens, inclusive pelas próprias mulheres. As mulheres também interrompem falas, mas costumam fazer isso numa quantidade muito maior em relação a outras mulheres do que em relação a homens. O mansplaining é quando um homem tenta explicar coisas muito óbvias às mulheres, muitas vezes num tom mais paternalista, num tom de grande sabedoria, como se aquela mulher não tivesse capacidade intelectual de compreender o que ela própria está falando. Neste caso, o que ela própria está sentindo e o que ela própria passou. Você veja que a escolha é explicar o que passou e que ela entendeu errado, o que ela está sentindo e o que ela ouviu. É altamente, se preenche completamente dentro desses termos, que são importantes de a gente compreender, importante de a gente não aceitar mais e reverter, não aceitar em nós mesmos. Porque muitas vezes, em função de toda essa estrutura da sociedade, que é uma sociedade machista, homens e mulheres reproduzem isso de uma forma muito ruim. É preciso que a gente compreenda, altere, se eduque e utilize essas situações de forma didática para entender que isso não é mais possível de se aceitar. E isso acontece em vários ambientes. Acontece no ambiente de trabalho, acontece no ambiente acadêmico, acontece dentro das casas, acontece nos relacionamentos amorosos, acontece também nos ambientes políticos, né, nos espaços de poder. Isso não é mais aceitável, é importante se reverter e é importante que as pessoas compreendam, as assessorias de comunicação que tratam da imagem, compreendam para que não deem aos seus assessorados péssimas escolhas de resposta para lidar quando algo neste sentido ocorrer.